Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do Coringão, o nosso clube do coração. Vamos falar sobre Gabigol. Tenho novas informações aí sobre Gabigol, possível venda de Wesley, fiel. Acho que vamos perder aí o nosso ponta esquerda e vamos falar também aí sobre Antônio Oliveira com 70% de aproveitamento e o treinador pediu 4 reforços para fechar o ciclo de contratação do Corinthians. Mas antes de iniciar, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, fiel. É totalmente gratuito, você não paga nada e nos ajuda muito a crescer. Já passamos a marca de 25 mil inscritos, um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. E quando alcançar 30 mil inscritos, vou sortear 2 lindas camisetas do Timão para vocês, certo, fiel? Lembrando que este vídeo aqui ele tem o patrocínio da 1xBet, a melhor empresa para você fazer a sua fezinha, com pagamentos rápidos e sem enrolação, e patrocinadora oficial do Barcelona. Inclusive tem ótimas odds para trazer aqui para vocês, fiel, fazer a sua fezinha. Hoje vamos de campeonato argentino, tá, fiel? Argentinos Júniors versus Rosário Central, pagando 1,91 para o Argentino Júniors, 3,3 empate, 4,22 para o Rosário Central. Olha que odds boa, fiel. São Lourenço e Godoy Cruz, pagando 2,46 para a vitória do São Lourenço, 2,95 empate e 1,13 Godoy Cruz, fiel. Belgrano e Clube Atlético Lanús, 2,68 vitória do Belgrano, 3,08 empate, eu vou de empate nesse jogo, e 2,7 aí Clube Atlético Lanús. Fiel, lembrando que a 1xBet ela tá com um bônus promocional incrível para você que utilizar o cupom corintianeiro 1x. Todo depósito que você fizer, fiel, no primeiro depósito você vai receber tudo em dobro. Se você depositar R$100 com o cupom corintianeiro 1x, você recebe mais 100. Se você depositar 200, você recebe mais 200. Se você recebe mais 400, se você depositar 400, você recebe mais 400, fiel, até R$ 1.560 no primeiro depósito. É uma promoção super incrível. Se eu fosse você, eu não perderia tempo e já ia lá no primeiro link do canal fixado. Vou deixar o link da 1xBet para vocês junto com o cupom Corintianeiro X. Certo, fiel? Então vamos falar aí de Corinthians, fiel. O Corinthians tem um amistoso marcado contra o Santos, fiel, tá? Corinthians tem esse amistoso marcado aí no sábado, próximo sábado aí, nesse sábado que vem agora, às 10 horas da manhã. Ora, corintianeiro, amistoso marcado contra o Santos? Sim, você lembra que eu trouxe para vocês que o Corinthians poderia fazer 2 amistosos fora do Brasil e disse também que não compensaria? Aí tá, o Corinthians também caiu em São Luís, não adianta a gente ir lá na terra dos camelos, lá na Arábia, para fazer um amistoso, você tirar o clube aqui do Brasil para ir lá jogar um jogo e vir embora é muito desgastante, pode acontecer lesão. Agora Santos e Corinthians aí, antes da semifinal, o Santos deve fazer esse amistoso com o Corinthians, é de interesse do Santos, interesse do Corinthians também, tá, fiel? Lembrando que o Corinthians quer continuar ganhando o ritmo de jogo. O Corinthians vai voltar em campo só no dia 3 de abril. Então é de grande importância que o Corinthians realize amistosos para não ficar sem ritmo de jogo. Devo lembrar vocês que para este amistoso ainda não teremos os nossos principais jogadores que estão se recuperando de lesão, tá? O Maicon, Igor Coronado, Diego Palacios devem seguir fora, mas terá tempo hábil suficiente para estar à disposição do treinador Antônio Oliveira no dia 3 de abril na estreia do Corinthians na Sul-Americana. Lembrando que o Igor Coronado se recupera muito bem, é a nossa principal contratação, o nosso meio articulador e vai ajudar o Corinthians e muito, fiel. Escrevem aí que eu estou falando porque o Igor Coronado, ele é muito craque, tá? Fiel, quero trazer uma notícia importantíssima aqui para vocês referente ao Gabigol, porque hoje é o julgamento do Gabigol, tá, fiel? Gabigol aí que foi selecionado para um exame antidoping, visita surpresa no CT, e isso acontece, tá, fiel? Isso acontece em São Paulo, acontece no Rio. O jogador foi selecionado para fazer o antidoping e o jogador não quis realizar o exame, realizou somente depois do treino, mesmo assim, horas depois. Aí ele foi lá, realizou o exame e deu negativo. Só que não é assim que as coisas funcionam.
quando você aciona um jogador para fazer o exame, tem que ser de imediato, tem que ser na hora. Se ele estiver treinando, ele tem que sair do treino e ir lá fazer o exame, tá, fiel? Então, eles acham que o Gabigol pode ter burlado aí este exame e a punição, ela é severa caso o Gabigol seja condenado, tá? Se o Gabigol for condenado, a pena máxima é de 4 anos sem jogar bola. Corintianeiro, ele vai ser condenado a 4 anos? Não, fiel, obviamente que ele não deve pegar a pena máxima, mas alguma pena ele vai pegar. A melhor hipótese para o jogador e para o Flamengo é ele pegar uma pena aí, pegar no máximo uma multa, tá? Mas eu acredito que ele vai pegar um gancho aí sem jogar bola. Pode ser que varie aí até 1 ano sem precisar jogar bola, tá, fiel? Caso o Gabigol pegue uma punição de 1 ano, quer dizer que ele não joga mais pelo Flamengo, tá? Que senão eu jamais ia estar trazendo essa notícia aqui para vocês, até porque eu não cubro o Flamengo. Só que se ele pegar 1 ano, ele não joga mais para o Flamengo e pode ter essa vinda para o Corinthians antecipada, tá? O jogador não jogando mais pelo Flamengo e o Flamengo já deixou claro que não vai renovar com o jogador, o Corinthians aí pode assinar um pré-contrato com o atleta, pelo menos verbalmente, já que ele terá um contrato ainda vinculado, só que com uma punição do STJD-AD, tá, fiel? Esta aí é o que julga aí o processo do jogador. E isso, se acontecer, para o Corinthians, se quiser contratar o jogador, é bom. Não estou dizendo aqui para vocês que o Gabigol será um ótimo jogador no Corinthians, porque eu sei que existe uma repartição entre a torcida do Corinthians. Uns acham que seria uma boa contratação, outros acham que não, tá, fiel? Eu acho que ele é um baita atacante, ajudaria o Corinthians tanto dentro de campo quanto via de marketing, tá? Mas eu não estou aqui para julgar se ele vai ser bom para o elenco ou não. Estou aqui para trazer esta informação para vocês, que o Gabigol aí pode não jogar mais para o Flamengo em definitivo depois da decisão de hoje à tarde, é óbvio, que eu vou trazer para vocês aqui no vídeo das 6 horas, tá? 6 horas, Corintianeiro está postando outro vídeo, por isso que é importante você ativar o sininho de notificações quando você inscrever, para quando eu postar vídeo a plataforma YouTube notificar você. Então, julgamento do Gabigol hoje decisivo para saber se ele joga no Flamengo ou não, porque se ele levar uma punição de apenas 1 ano, fiel, que é bem possível, ele não joga mais pro Flamengo e pode ter aí um acordo verbal com o Corinthians antecipado para se tornar jogador do Corinthians, certo, fiel? Quero que vocês comentem aí referente ao Gabigol, não vou estender muito referente ao assunto Gabigol, até porque esta é a notícia mais atualizada que tem sobre o jogador. Fiel, comenta aí que eu quero saber a sua opinião, ok? Porque agora vamos falar sobre o Wesley, porque devemos sim, fiel, perder o Wesley no meio do ano, porque tenho novas informações para vocês de todos os clubes que eu trouxe que estavam interessados no Wesley, sendo Everton da Inglaterra, Sevilha da Espanha, Lyon do bilionário John Textor, dono do Botafogo e dono do Lyon, que poderiam fazer uma proposta. Quem está tomando as rédeas de todos esses clubes é o Real Betis e deve fazer uma proposta em caráter oficial assim que abrir a janela e levar o jogador. O Corinthians tem 70% dos direitos federativos do ponta esquerda, tá, fiel? Acontece que é uma vontade também do jogador atuar na Europa e o Sevilha aí é um bom time e quer contratar um ponta aí, já que perderam o Luiz Henrique, tá, fiel? Então eles querem repor essa posição aí, o Wesley é a bola da vez. Cabe tudo nas proporções que um clube da Europa deseja, tá, fiel? É um jogador jovem, eles adoram contratar jogadores jovens porque eles veem isso como um investimento e realmente é. E um jogador muito rápido, muito bom de bola e promissor, que é o Wesley. Então, o Sevilha vem para tirar o jogador do Corinthians, não vai fazer proposta para jogar no bicho, para ver se vai dar certo ou não. Ele já vem com uma proposta firme em caráter oficial para tirar o jogador no meio do ano. O Corinthians já está sabendo, tá, fiel, que o Real Betis aí, ele está tomando a frente, ele vai vir com uma proposta muito forte e eu acredito que se não chegar nas cifras de 50 milhões de euros, que é o que o Augusto Melo pretende, eu acho que no máximo aí 40 milhões de euros a 35 milhões de euros o jogador e o Corinthians devem aceitar a proposta, até porque também é uma vontade do atleta. E basta o Corinthians aí se vender o Wesley e procurar um jogador no mercado da bola. Já trouxe para vocês aqui a intenção do Corinthians de contratar um grande jogador via para viabilizar o marketing do Corinthians também, tá, fiel? Jogadores como Michael, como talvez o Claudinho, vocês podem ter certeza que vai estar na pauta do Corinthians para a janela do meio do ano. Mas eu quero que vocês comentem aí,
porque a sua opinião é de grande valor para este canal. O que vocês acham da venda do Wesley? Vocês acham que o Augusto Melo deve bater o pé e segurar o jogador? Ou o Corinthians deve vender, já que possui 70% dos seus direitos federativos e há uma vontade do jogador também atuar na Europa? Comentem, porque eu quero saber muito sua opinião. Respondo todos os comentários. Ontem já respondi muitos comentários. Acabando este vídeo, eu vou responder mais comentários. É só você comentar lá que eu já vou estar lá respondendo e respondo o seu também. Combinado? Porque agora vamos falar aí do Antônio Oliveira, fiel, que pediu 4 reforços para o Corinthians. Fiel, o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista com o Mano Menezes, nós sabemos, uma gestão horrível de Duílio Monteiro Alves, em que fez um contrato milionário para o senhor Mano Menezes de 12 milhões de reais, caso ele fosse dispensado, e o Corinthians teve que arcar com esse prejuízo para dispensar um treinador que teve uma porcentagem apenas de 16% de aproveitamento. Obviamente que o time não vai se classificar. Se o Antônio Oliveira tivesse chegado um pouquinho antes, ou se não tivesse essa grande multa, o Corinthians poderia ter dispensado o Mano Menezes antes, tá, fiel? Antônio Oliveira está com toda a moral no Corinthians. O treinador tem 70% de aproveitamento, tá, fiel? 70% de aproveitamento, isso te dá uma moral muito grande aí para você exercer seu trabalho e para pedir jogadores, tá? Porque o Antônio Oliveira pediu 4 reforços para se fechar o ciclo de contratações do Corinthians, tá, fiel? Então, quais são esses 4 reforços aí? Nós já sabemos que se trata do Marlon Freitas, jogador do Botafogo. O Corinthians aí já deixou na mão do Fabinho Soldado articular essas negociações e deve ser aí um novo jogador que o Corinthians deve tentar a sua contratação no meio do ano. Lembrando que o jogador também tem negociações avançadas com o Vasco da Gama. O Marlon Freitas é um dele. Outro pedido do treinador é o Joaquim, zagueiro que pertence ao Santos, tá, fiel? O Corinthians tentou uma primeira investida, o Santos recusou de imediato, mas deu margens aí para uma possível negociação no meio do ano. O Santos, fiel, ele está sofrendo financeiramente hoje, já que o clube desceu para a Série B, então acredito que não deve ser um jogador difícil de se negociar. Ah, corintianeiro, mas já temos Kaká, Gustavo Henrique, Félix Torres, outro zagueiro, fiel, é pedido do treinador. Quando o treinador pede, com a moral que o Antônio Oliveira tá, você tem que ir lá e acatar algo que ele está vendo que nós não estamos vendo. Às vezes aí um Félix Torres possível convocado aí para a sua seleção, que ele sempre é convocado, ou às vezes alguma deficiência técnica do Gustavo Henrique, ou às vezes o Kaká não está apresentando os parâmetros que ele gostaria de ver e que ele vê nesse jogador Joaquim. Lembrando que o Joaquim atuou com ele no Cuiabá e é outro jogador que o Corinthians vai tentar a sua contratação. E não podemos esquecer do Riquelme, tá, fiel? Que foi o primeiro pedido do Antônio Oliveira. O Corinthians tentou negociar com o jogador por diversas vezes. É o cara de confiança do Antônio Oliveira quando estava no Cuiabá. Um jogador de 1,88 m, ele gosta de laterais altos. E o Corinthians não vai largar esse osso tão fácil e deve tentar a contratação do Riquelme, envolvendo até jogadores para tentar trazer o jogador na segunda janela de transferências. Enfim, fiel, a expectativa para o Corinthians nessa segunda janela é enorme. Devo lembrar que o Corinthians já gastou 130 milhões em contratações, fiel. É o segundo time que mais investiu hoje no Brasil em contratações e temos aí a terceira maior folha salarial do Brasil, atrás de Flamengo e Palmeiras, tá? E depois vem o Corinthians. Lembrando que deve aumentar mais essa folha e mais esse número aí de quanto que foi 130 milhões em contratações no meio do ano, porque a perspectiva é que venha mais jogadores, ainda mais com esse poderio financeiro que o Corinthians está adquirindo através de grandes patrocínios, tá, fiel? Então podem esperar que coisas boas virão para o timão, tá? O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo a sua presença nesse canal e a nossa parceria que nós temos firmado aí. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E vai Corinthians!